Olá para todas e todos, né? Hoje nós vamos fazer uma discussão relativa ao conceito marxiano de estrutura e superestrutura, né? E daí é interessante, primeiramente, a gente salientar, né, que a exposição do pensamento do Marx, né, ela não está descolada do método, né, e dos conceitos marxianos. Por isso que nós iremos perceber ao longo dessas videoaulas que alguns conceitos que são trabalhados, como nós trabalhamos na aula 1, a ideia de produção, necessidades e reprodução social, né, já estavam naquela discussão, já estavam dados e foram feitas referências aos conceitos que nós iremos trabalhar nesse vídeo 2. Né? Assim também, como nós faremos essa exposição, nós, ao fazer, já estaremos também anunciando alguns conceitos que serão trabalhados posteriormente. Né? Isso se dá em função do método adotado pelo Marx, da dialética, que gera esse movimento de pensamento. Né? Então, assim, acompanhando, né, o pensamento marxiano, nós vamos também fazer esse movimento. Então, ao trabalhar o conceito de estrutura e superestrutura, nós vamos precisar recuperar, né, os conceitos já discutidos, do modo de produção. E uma outra questão também que é importante a gente deixar claro é que é indissociável no pensamento de Marx, né, a análise econômica da análise sociológica, né? Ou seja, a economia marxiana ela está vinculada ao materialismo histórico ou à sociologia marxiana. Né? Esses dois aspectos, né, eles formam um todo, né, um todo dentro do pensamento de Marx. Então, para compreender a dinâmica e o funcionamento da sociedade, nós não podemos dissociar da dinâmica e do funcionamento da economia. Bom, então compreendido que os conceitos eles são encadeados uns nos outros, né, que nos faz realizar esse movimento, eu queria aqui, né, iniciar o conceito, né, uma tentativa de esclarecimento do conceito de forças produtivas e posteriormente as relações sociais de produção, pensando no momento histórico do capitalismo moderno. E para uma compreensão nossa, eu queria que nós fizéssemos um esforço de visualizar, né, a famosa cena do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, onde aquele momento em que ele está na esteira e que se atrapalha, né, e cria aquela confusão dentro da fábrica, em que a gente visualiza, né, o funcionamento das forças produtivas modernas já, né, onde a gente tem a esteira em funcionamento, portanto, movida a eletricidade, onde nós temos os indivíduos parcializados, né, são trabalhadores, a gente tem lá o Chaplin e tem os seus parceiros de trabalho realizando tarefas específicas que caracterizam a divisão social do trabalho no interior da fábrica. Então vamos partir aí primeiro do interior da fábrica, compreendendo que a gente tem uma evolução, né? Se a gente pensar as produções anteriores à energia, né, não era a força motriz, o que nós tínhamos, por exemplo, no funcionamento dos moinhos era o uso do vento, o uso da, 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 da força das águas dos rios que geravam, né, o movimento no moinho e fazia, né, a produção, né, do trigo em especial. E aí nós vamos numa evolução, né, que se a gente for retroagir no tempo, né, nós poderíamos chegar à Pedra Lascada, e aí com os antropólogos, né, a gente pode chegar a concluir que a própria Pedra Lascada né, já é uma tecnologia, né, compreendendo que o homem não usava a mesma pedra para derrubar o tronco da árvore, para fazer os artefatos mais delicados, como o arco e a flecha, ou algo intermediário, como produzir uma canoa. Né? Então, cada tarefa dessa necessitava de um equipamento específico, aí pensando a pedra como equipamento, e o próprio manuseio, né, a forma de utilizar adequadamente para realizar cada um desses objetos,
né? Então, quando a gente vai evoluindo, nós vamos, dentro do desenvolvimento civilizatório, né, nós vamos transformando esses equipamentos, aperfeiçoando, gerando uma ampliação da produtividade. Então, as forças produtivas, de modo geral, pode ser compreendido como todos os elementos que são utilizados para aumentar a produção e a produtividade. Né? A produção entendida como a quantidade total de mercadorias e a produtividade entendida como a quantidade de mercadorias no tempo com os equipamentos adotados e as pessoas utilizadas na produção. Bom, voltando ao Chaplin, né, o que nós temos, né, olhando ali rapidamente aquela cena, né, idealizando, né, o que nós podemos perceber é que nós temos uma divisão de trabalho em oposição ao trabalho do artesão, né, e aí pensando, né, fazendo uma ideia de mensuração dessa produtividade do artesão é infinitamente inferior àquela do Chaplin, né? Se a gente imaginar o Chaplin produzindo aí, digamos, uma mesa, né, nós teríamos ali um indivíduo que aperta um parafuso, né, um outro que faz uma parte do pé da mesa, né, um outro que vai trabalhar no tampão da mesa. E se a gente pensa o artesão, ele é aquele que está desde a concepção até a venda do produto. Né? Então, esse indivíduo é aquele que idealiza mentalmente, é aquele que vai escolher a matéria-prima adequada, a árvore que melhor se deixa usar para aquele produto, o que é adequado àquela mercadoria a ser realizada. É o indivíduo que depois vai trabalhar sobre a matéria-prima até com sua confecção final. Ora, se a gente pensar a parcialização, a especialização, chegando a levar o indivíduo a utilizar somente parte dos seus membros ou realizar movimentos muito simplórios, né, nós vamos ter, né, num tempo curtíssimo, uma capacidade desse indivíduo realizar com muita velocidade e sem erro, né, o que geraria na soma dos indivíduos um número de mercadoria produzido muito para além do que seria a produção de um indivíduo único. Por outro lado, a gente tem aí não só essa divisão que a gente está vendo, o Chaplin e os seus parceiros de trabalho, né, os seus colegas de trabalho, mas a gente também tem uma divisão entre o que é o trabalho manual e o trabalho intelectual. Então, uma divisão onde você vai se dar aqueles que estão lá no chão da fábrica, realizando as ações, né, as ações do fazer, e quantos que estão no topo superior da pirâmide da fábrica estão elaborando design, pensando na estratégia de venda, idealizando novos produtos. Ou seja, há uma divisão, né, se você pensa daquele homem produtor único, o artesão, esse homem aí é dividido. Né? Aqueles que estão utilizando o pensamento e não a sua capacidade física, mas sua capacidade intelectual, aqueles que estão na fábrica utilizando a capacidade física e nem toda a sua capacidade física, né, utilizando somente partes dos membros desse trabalho, tudo isso com o objetivo de chegar lá ao final com uma produção magnânima, que é a característica, né, do sistema capitalista, como nos salienta o Karl Marx quando ele diz que, né, a produção burguesa, o sistema burguês, o sistema capitalista de produção, é, na verdade, um sistema extremamente revolucionário, porque ele se revoluciona permanentemente, constantemente. Né? É um sistema que, dentro dessa sua característica, né, de estar o tempo todo se renovando e se aperfeiçoando, ele nos trouxe, né, essa sociedade com essa enormidade de mercadorias, numa quantidade imensa, né, numa diversidade impressionante, né, o que nos faz lembrar aqui, por exemplo, da famosa música do Caetano Veloso, Sampa, né, que fala, num determinado trecho, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? Que é isso que o capital faz, que é a destruição criativa. Né? Vai produzindo e aperfeiçoando, se revolucionando, criando uma nova mercadoria em substituição àquela outra, mas, né, a inovação ela não se dá só no âmbito da produção. Ela é dentro da produção, mas ela é também anterior e posterior à fábrica, pensando na fábrica aqui como modelo.
Aí a gente trabalhando, né, salientando a sociedade industrial. Se a gente pensa na parte anterior, é a questão dos insumos. Daí também, fazendo um rápido exercício histórico, a gente pode pensar a transformação que a gente tem com a descoberta e o uso do petróleo, aí na virada do século XIX para o século XX, né, em que nós tínhamos anteriormente o uso dos insumos completamente, né, originalmente vindo dos vegetais, né, se a gente pensa o óleo utilizado nas primeiras máquinas industriais, né, a, a lubrificação das máquinas eram feitas com óleos que, inclusive, né, característicos de uma parte do Brasil, que é a região Nordeste, como a mamona, a oiticica, né, que eram aqueles que permitiam o derivado, né, de óleo que seria utilizado na produção. A descoberta do petróleo ele traz né, um passo enorme na produção econômica capitalista, na medida em que a gente tem agora um produto em que ele não precisa ser renovado no sentido da produção, você não precisa estar produzindo para estar colhendo, ele já está lá dado, né? Então é a tecnologia para prospecção, para retirar, e por outro lado é uma matéria-prima que deriva vários insumos, né? Vários tipos de óleo que são utilizados desde as máquinas mais pesadas, né, como as máquinas agrícolas, é também utilizado no transporte, portanto é um insumo que está vinculado à produção, porque também é energia, né, movimenta motores. Dentro da produção como insumo, né, quando a gente pensa os plásticos de toda a indústria química, e na distribuição, porque também é utilizado nos transportes, né, nos carros e nos caminhões, né, que transportam as mercadorias. Então, a passagem, né, dos insumos vegetais para o petróleo é uma revolução enorme, significativa. E compreender, por exemplo, o que vai se dando lá na distribuição, né, depois a gente chega lá, quando a gente estiver discutindo as relações sociais de produção, mas aí já adiantando, nós vamos perceber, por exemplo, que inclusive áreas são empobrecidas enquanto, né, aqueles insumos eles deixam de importar, né, ou pelo menos ficam secundarizados na utilização da produção capitalista, e outras áreas passam a ser mais valorizadas e passam a ter, digamos assim, uma participação maior na riqueza produzida pelo capitalismo. Né? Então, a própria mudança tecnológica da adoção dos insumos na produção, ele vai também distribuindo a riqueza e movimentando essa riqueza, retirando a apropriação da riqueza de um espaço e colocando no outro espaço. Né? Então, até a compreensão que a gente possa querer entender a partir do Karl Marx, por que determinadas áreas elas não, digamos, não tiveram um desenvolvimento adequado, por que outras passaram, né, num determinado momento histórico a ter né, uma apropriação da riqueza bem superior, nós vamos ter que compreender como se dá aí esse revolucionamento da produção. Então, para compreender o que se passa no todo, né, do desenvolvimento das forças produtivas, então eu compreendo o que se dá dentro da fábrica. Agora nós estamos na fase anterior à produção, que são os insumos que também se revolucionam e que causam transformação dentro da fábrica e fora da fábrica, aí pensando na distribuição. Né? Com relação à distribuição, a gente pode pensar, por exemplo, a mudança técnica, e aí trazendo, né, a tecnologia contemporânea da informática, né, e visualizando aqui, trazendo a ideia da distribuição do produto da indústria automobilística, né, onde hoje praticamente, né, os carros são vendidos diretamente aos consumidores através, né, das suas comunicações via internet, né, onde o consumidor se vincula diretamente à fábrica, né, gerando aí uma mudança excepcional nessa distribuição do produto, né, como esse produto é distribuído, e nessa passagem aí a gente tem novamente uma mudança fabulosa nas relações sociais de produção, onde cadeias produtivas são destruídas e outras cadeias produtivas são postas no lugar, né, aparecem, né,
determinadas ocupações, determinadas atividades também, dessa mudança, elas vão desaparecendo. Então, quando a gente pensa, né, nas forças produtivas, a gente tem que pensar nesse todo e compreendendo que as transformações que acontecem num ponto, seja no meio, na produção, afeta os dois lados e vice-versa, né? Aonde a gente tem um revolucionamento num ponto, altera os outros dois, os demais pontos, né? Provocando tanto mudanças técnicas como mudanças espaciais, mudanças na, na forma de funcionamento. Bom, compreendido aí as forças produtivas e o seu desenvolvimento histórico, eu queria trazer aqui rapidamente o conceito que se vincula, não dá para se pensar, e eu já adiantei um pouco, né, que são as relações sociais de produção, que são relações sociais obrigatórias àquela produção. Se a gente pensar, por exemplo, a fábrica do Chaplin, naquele momento histórico, né, e aí o Chaplin está ali por volta dos anos 20, os anos 30, né, com aquela tecnologia daquele momento, aquela fábrica está cheia de gente. Né, a gente tem vários operários. Se nós compararmos, né, aquela fábrica com a fábrica de hoje, né, ou né, pensando, por exemplo, a Ford dos anos 20, 30 e a fábrica automobilística dos anos atuais, o que nós iremos perceber é que quase a gente não encontra pessoas no interior da fábrica. Né? Enquanto nós tínhamos um volume enorme anteriormente, hoje é escasso o número de pessoas dentro da fábrica. Ora, o que nós temos aí é que houve uma mudança nessas forças de produção e os indivíduos que antes estavam ali distribuídos, hoje eles estão distribuídos de maneira diferente. A distribuição já não se dá mais ali na fábrica. Então, quando a gente está pensando agora nas relações sociais de produção, elas são determinadas a partir da tecnologia. Aqui, por exemplo, nós estamos numa relação social de trabalho em que ela só é possível a partir dessa tecnologia que nós, né, desenvolvemos dentro dessa trajetória de desenvolvimento das forças de produção. O que nos permite agora né, esse contato, essa relação à distância. Né? Então, dentro dessas relações sociais, a gente vai iniciar desde também dentro da fábrica, ali o Chaplin com seu parceiro ao lado, né, essa relação entre os que estão na execução e os que estão na elaboração das ideias e do design, né, e da lógica de produção, na organização da produção, e ampliando, né, quando a gente vai pensando a divisão internacional do trabalho, e aí como exemplo, tá, como exemplo concreto, nós podemos pensar que aqui, né, para a realização desse vídeo, há uma relação social de produção que está, né, envolvendo pessoas de continentes diversos. Né? Eu aqui estou interagindo com um chinês, com um coreano, né, que desenvolveu os equipamentos que estão dentro né, desses mecanismos, desses instrumentos que nós estamos aqui utilizando para a transmissão do vídeo. Então há uma relação social aqui, agora extremamente mais alargada, né? Que é isso que a gente foi tendo com o fenômeno da mundialização e depois conhecido como globalização. Onde as relações sociais de produção elas vão se transformando e essas transformações, se a gente retroage no tempo, né, é o que vai nos compreender muito da organização social, como a gente já havia se referido no vídeo aula 1. Né, quando a gente pensa a produção agrícola mais arcaica, a gente vai encontrar uma divisão de trabalho onde ela vai se dar basicamente em função do gênero e da idade, né? Onde, dado a rusticidade do trabalho e a necessidade da força física, a gente vai ter o homem como aquele mais adequado a ocupar a função diretamente na agricultura e cabe aí nessa divisão, né, obrigatoriamente o espaço do cuidado do alimento, a conservação do alimento, a transformação do alimento, inclusive, né, como um trabalho fundamental, que pouca gente às vezes atenta para isso, de manter todos vivos com a alimentação. E aí a gente vai tendo, pela faixa de idade na agricultura, a distribuição. Né? Os mais jovens, os meninos e as meninas mais jovens,
ainda próximo do trabalho domiciliar, né, que são as tarefas mais simples de cuidar de pequenos animais, de buscar água, aí ao ponto em que a gente vai tendo, né, as idades mais elevadas e outras tarefas definidas, como as meninas de maior idade cuidando das meninas menores, os meninos maiores já ajudando o pai no trabalho, ou um irmão, né, mais velho com um irmão mais novo fazendo uma outra dupla que está explorando uma área agrícola. Né? Então, essa divisão social do trabalho, que a gente está aqui referenciando, ele está obrigatoriamente delimitado a partir, né, daquelas condições técnicas de produção. Quando a gente caminha lá para o Charles Chaplin, a gente ainda vai ver na cena do Chaplin na esteira, nós identificamos ali homens. Né? As mulheres que aparecem nos trabalhos burocráticos. Porque aquela tecnologia ainda é uma tecnologia, embora moderna, mas rústica. Né? O que nós passamos a assistir com o desenvolvimento técnico é que todas as barreiras impostas pela necessidade da força física, com o avanço, né, da tecnologia, o refinamento técnico, o trazer para a produção outras tecnologias mais refinadas, inclusive vindo da física, da química, na introdução de raio laser, a adoção de computadores, braços mecânicos na produção, tudo isso foi transformando, né, as relações necessárias dessa produção. E aí, definitivamente, o que a gente viu foi, né, a entrada das mulheres, né, de forma estupenda, cada vez mais acelerada, ocupando todos os espaços, né, desde a fábrica a, né, digamos assim, aqueles setores que mais lentamente, né, foram se aperfeiçoando e tornando o trabalho mais onde a força humana física ela passou a ser mais demandada e passou a se requerer outras habilidades como acuidade visual, né, atenção, destreza, que não a força, né, mas a capacidade múltiplas de fazer várias funções, inteligência. Né? Então, à medida que a gente foi avançando para todos os setores, até, né, por exemplo, a construção civil, hoje com as suas inovações técnicas, né, já absorve um número, né, estupendo também de mulheres. E com a tendência que a gente vai tendo é que aquilo que nós tínhamos antes, lá atrás, né, de que colocava, né, um lugar obrigatório do gênero feminino dentro de um determinado espaço da produção e do gênero masculino em outro, essa barreira desapareceu. Né, porque ela, no campo real da produção, ela já não existe mais. É isso que vai nos permitir agora partir para a ideia, né, o conceito de estrutura e superestrutura. E aqui, bem resumidamente, a gente poderia pensar como a ideia de um edifício. Né? Um edifício onde a gente tem a sua base, né, e é composta, né, por aquilo que aparece, né, que seria a estrutura visível do edifício, onde aí a gente localizaria a superestrutura. Então, na estrutura, nós vamos ter as forças produtivas e as relações de produção. Essa é a idealização que o Marx vai fazer da sociedade na sua totalidade. E o campo das ideias, né, seria a, 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 a superestrutura. Eu queria trazer aqui uma própria fala do Karl Marx, né, quando ele chama atenção para esse conceito, e ele vai colocar o seguinte: as relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, ou seja, eu não vou compreender a evolução do campo jurídico só pelo campo jurídico, assim como também as evoluções das formas do Estado a partir da própria história das evoluções do Estado, mas nem a partir da se chamar desenvolvimento geral do espírito humano, mas, pelo contrário, elas se enraizam nas relações materiais de vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de sociedade civil. Essa é a ideia do edifício, né, onde a gente tem aí o que a gente poderia chamar das relações de produção e as forças produtivas denominadas de estrutura, que estão o tempo todo se revolucionando, e a superestrutura, que seria o campo das ideias. Que quando à medida em que
esse desenvolvimento das forças de produção vão acontecendo e as transformações nas relações sociais de produção vão acontecendo, a gente cria um antagonismo, né, entra aí numa contradição com aquilo que foi determinado, né, para aquele momento histórico, determinado enquanto pensamento, enquanto ideia. Né? Aí a gente pensando, né, as formas de pensamento de uma maneira geral. Né? Desse enorme edifício, a gente poderia pensar, ou denominar as formas ideológicas. Né? Aí, como já salientado, a forma jurídica, a forma política, a forma religiosa, artísticas e filosóficas. Né? Então, as ideias, por exemplo, os preconceitos, de uma maneira geral, óbvio que se a gente pensar a origem do machismo, por exemplo, a gente vai voltar lá para aquela produção que eu tinha colocado com aquela tecnologia rústica da agricultura, né, onde a gente vai criando a ideia da mulher frágil, a ideia do homem forte, né, e que começa a entrar e vai entrando em contradição. Né, e entra em contradição com as forças produtivas contemporâneas. Quer dizer, não cabe mais esse preconceito, assim como não cabem, como foram transformadas muitas das formas jurídicas. Bom, mas aí a gente poderia levantar aqui uma questão. Mas por que que, né, tais preconceitos ainda existem? Por que que tais formas sociais ainda existem? Vamos pensar aqui, por exemplo, o seguinte: o formato das escolas, das escolas ainda hoje, se nós observarmos, ele tem uma estrutura de o design é em linha, né, onde você vai ter uma cadeira atrás da outra, né, no reflexo, né, que é isso que a gente tem na superestrutura, um reflexo da estrutura, como reflexo da própria produção da fábrica. Ora, o que é que a gente está preparando ali na escola? Nós estamos preparando o homem para as forças de produção. Portanto, aquela forma de ensino, onde a gente tem os indivíduos em células, como se eles tivessem ele com a própria máquina, e um atrás do outro, né? E o supervisor, né, na frente, observando, examinando, controlando, é um modelo que é necessário para o modelo da fábrica. Aí nós poderíamos pensar, mas a própria fábrica hoje ela já não absorve tanta gente. Né? As pessoas estão inseridas hoje muito mais nos serviços, né? Onde inclusive as relações sociais elas se dão de outra forma, né? Do produtor do serviço com o cliente, né? Do seu colega de trabalho com o seu colega de trabalho. As necessidades são outras. Então, por que a escola ela ainda está com esse modelo? Nós sabemos hoje que as escolas estão tentando se transformar, né, de uma forma, assim, colocando muita energia para tentar encontrar, né, uma estrutura, um sistema de ensino, uma forma ideal para atender as necessidades contemporâneas. Porque as necessidades das forças de produção não são hoje as anteriores da fábrica, são as de serviços, onde o que se demanda hoje é muito mais, né, o conhecimento, a elaboração de ideias, venda de serviços, articulações. Né? A gente olhar, por exemplo, para dentro de um banco e a gente não vê mais bancário. Né? Quem faz as funções são as máquinas. E o que faz o bancário? Né? O bancário é aquele que se articula, que dialoga com o cliente, né? Que vende serviços, que encontra soluções. Portanto, há uma necessidade hoje da escola ter uma nova forma para preparar esse indivíduo para esse mercado de trabalho. E isso em todas as áreas. Né? E aí fica a questão, e a escola vai mudar? Muda. A escola muda. Né? A escola muda obrigatoriamente. Da mesma maneira que nós temos determinadas legislações que mudaram e mudam para atender as necessidades da produção. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a proibição, né, com relação ao ingresso dos jovens no mercado de trabalho, não é uma concepção do campo jurídico pelo campo jurídico, mas é uma necessidade da própria produção. O aperfeiçoamento tecnológico vai requisitando cada vez mais uma mão de obra com um conhecimento mais elevado, e é necessário que esses jovens eles sejam retidos por mais tempo para adquirir o conhecimento necessário que a produção agora exige. Né? Então, essa forma jurídica é uma forma jurídica que atende à necessidade do sistema produtivo. Assim como a gente vai caminhando até para os pensamentos, para as ideias, para os preconceitos, todos eles são, de fato, né, um reflexo dessa necessidade. Porém, esse edifício todo articulado,
Aí aqui eu pensando aqui no que a gente citou, né, as formas jurídicas, com as formas políticas, as formas do Estado, com as formas educacionais, com as ideologias, tudo isso articulado nesse grande edifício e essa base que está aqui, que está se movendo mais rapidamente, e que se move mais rapidamente, ele está sempre em descompasso com essa superestrutura, né, que está em movimento também, mas está em movimento impulsionado e resistindo, porque ele é uma forma muito mais pesada e articulada nesse todo, mas que muda. Tá? E o que nós iremos ver futuramente serão novas formas jurídicas, novas formas religiosas, né? a, a, a própria ruptura que a gente tem na Igreja Católica, né? Na passagem, né? da sociedade agrícola para a sociedade comercial, né? Ela é resultado dessas mudanças que demandariam uma discussão mais longa, mas tem esse vínculo com esse mundo real da produção. Bom, gente, espero que tenha, né, trazido algumas luzes, né, para as leituras que obrigatoriamente são necessárias, né, que precisam ser feitas, né, e aqui novamente reforçando, né, que o vídeo funciona como um apoio para as leituras. Queria chamar a atenção aqui dessa obra, né, do Karl Marx, para a crítica da economia política, que é onde a gente vai encontrar, né, mais claramente definido, inclusive no prefácio, um texto curto, né, poucas páginas, muito sintético, né, o que ele depois vai desenvolver em outras obras, né, em várias delas, o conceito de estrutura e superestrutura. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, que eu espero postar brevemente. Um abraço a todas e todos.